Eu acabei de chegar em casa do trabalho, eu tô cansada, eu não faço a menor ideia de que dia do mês é hoje, mas eu vou descobrir pra gravar esse vlog. Oi, gente! Hoje é dia 22 de maio, tal que eu falei ali era uma brincadeira. E estamos começando mais um vlog, tá? No último vocês viram aí que falhei, né? A ressaca literária me pegou de jeito. Eu acho que ainda tô tentando lidar aí com ela. Vamos ver como que eu me comporto aí nas próximas semanas e no mês que vem, né? Porque ele já está se aproximando. Por exemplo, hoje eu podia ter ouvido um audiobook e escolhi não ouvir, porque eu não estava afim. Então, assim, ainda tô na ressaca, tô lendo, tô lidando com ela. Esse final de semana eu li muito pouco, tá? Então, assim, gente, eu ainda tô na página cento e poucos de Silmarillion, tá? Mas no aplicativo que eu uso pra controlar a leitura, que é o Cabeceira, tá dando que se eu ler 1 hora por dia, eu termino o livro até dia 6 de junho. Então eu não sei se eu tô lendo devagar ou rápido demais, ou se no começo eu tava lendo rápido e por isso ele calculou assim. Enfim, não sei se precisaria de um recálculo das páginas desse livro, porque realmente tem alguma coisa errada, tá? Porque eu não tô lendo esse livro tão rápido quanto parece que eu tô lendo. Porque, por exemplo, eu fui atualizar hoje e no meu horário de almoço eu li tipo 1 página. Então, na real, eu não sei o que você tá lendo, tá? Nesse final de semana eu concluí 2 séries que estavam pendentes, veja só vocês. Uma que eu já estava assistindo há um tempo, que é A Lenda do Tesouro Perdido, no Limiar da História. Série essa que foi cancelada, gente, pelo Disney Plus. Ai, ela é um spin-off daqueles 2 filmes com o Nicolas Cage, sabe? A Lenda do Tesouro Perdido, que eu até gostava. Ainda gosto, na verdade. A série ela termina fechadinha, tá? Então dá pra você assistir só a primeira temporada, mesmo ela tendo sido cancelada sem problema nenhum, porque a história da primeira temporada se encerra. Olha, eu gostei, mas tem algumas coisas na série que são muito exageradas e eu acho que se tornam exageradas por conta da idade dos protagonistas. Em A Lenda do Tesouro Perdido tem algumas coisas exageradas? Tem, mas por exemplo, o Rayleigh, que é meio que o Harker ali do Nicolas Cage, ou como diria o Ned de Homem-Aranha, o nerd da cadeira dele. Eles são adultos, né? Nessa série a gente tem, tá, pessoas que já são adultas, mas que são ali bem mais jovens. Então, assim, ter aquela experiência toda quando você ainda tá no começo da vida, tá, tem pessoas que têm, mas não faz muito sentido, sabe? Eles conseguem fazer umas coisas meio, quase que, meio estilo MacGyver, assim, sabe? Eu achei isso meio disparelho por conta da idade dos protagonistas, que são personagens mais jovens, né? Eu acho que, sei lá, se algum deles já tivesse um pouco mais estabelecido na vida, dentro da trama da história, funcionaria melhor. O roteiro também tem alguns problemas, tá? Tem algumas coisas que acontecem meio do nada, algumas coisas que são bem previsíveis. Por exemplo, tem um mistério lá de quem é o Salazar. Quem é Salazar, quem é Salazar, quem é Salazar. Quando é revelado, é surpreendente? Eu acho que algumas pessoas vão sim se surpreender. Mas eu tinha desconfiado no começo, porque tinha um personagem ali com uma situação suspeita. Talvez por já ter assistido alguns filmes desse tipo, tá? Enfim. Assim, gente. Eu gosto dos filmes de A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage. Eu tenho até que reassistir pra ver se eu gosto deles ainda hoje, se eles funcionam comigo ainda hoje, ou se eu gosto deles porque é o Nicolas Cage sendo canastrão. Sabe, Renfield, que eu falei que eu adorei, que é uma bosta, mas que o Nicolas Cage tá sendo canastrão? Pois é. Naquela época, os filmes já, desde que eu entrei pra arqueologia, os filmes já me incomodavam um pouco, mesmo antes de eu entrar, por conta dessa questão de caça ao tesouro. Mas os filmes, eles são, né, dos anos 2000. O primeiro acho que é de 2000, era da minha adolescência, eu acho. O último foi lançado acho que em 2010, enfim, não lembro as datas, mas assim, já tem um tempo. Eu acho que naquela época, mesmo já sendo exagerado, ainda passava e
conseguia relevar algumas coisas. Nessa série, eu acho que caça ao tesouro, gente, hoje em dia é crime, tá? Começa por aí. As coisas que eles acham lá são artefatos arqueológicos. E assim, não é daquele jeito que a arqueologia funciona, tá? Não é daquela forma. Me incomodou um pouco isso, eu confesso. Achei legal mesmo assim, porque é filme de aventura, gente. Infelizmente, eu acho que a gente precisa. Eu sempre vou vir aqui falar com vocês quando alguma coisa não retratar a arqueologia da maneira correta. Mas eu acho que a gente precisa entender que Hollywood não vai retratar as nossas profissões da forma como elas são. Porque elas não são interessantes. Principalmente a minha. A arqueologia, ela é interessante quando você coloca aventura no meio. Para quem é leigo, se vocês verem o que eu faço, vocês vão falar, tá, mas você faz isso? Você fica mexendo com caquinhos, sabe? Talvez não pareça tão legal para quem tem as coisas de Hollywood aí em mente. Eu não sei ainda se eu vou fazer um vídeo sobre a série ou não, se eu vou deixar passar. Me incomodou um pouco, né? Porque assim, também. Assim. Eu tento não problematizar excessivamente essas coisas, tirando o Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, que realmente ali não tem como ajudar, né? Eu tento entender esse lado, porque assim, Hollywood não vai retratar a minha profissão da forma como ela é, porque ela não é interessante para as pessoas, infelizmente. Quer dizer, ela poderia até ser interessante para as pessoas, se lá atrás não tivessem construído essa imagem do arqueólogo como uma pessoa rica, a pessoa que viaja, a pessoa que ganha sucessos, caçando tesouros. Mas a arqueologia não é caçar tesouro, caçar tesouro é crime, tá? Não faça isso. E aí, no domingo, me deu um negócio que acho que eu vou terminar She-Hulk. Eu não lembro, não faço a menor ideia se eu comecei a assistir She-Hulk ano passado, tudo de uma vez, quando tava saindo o resultado do segundo turno da eleição, ou se foi em janeiro, no começo desse ano, e aí parei quando teve a notícia lá dos terroristas atacando Brasília. Eu acho que essa é a segunda opção. E aí eu não voltei mais, gente. Eu esqueci She-Hulk no churrasco. Não sei por que fiz isso, tá? Mas que bom que eu retomei nesse momento. Eu estava precisando. Essa série, ela fez um bem pra minha saúde emocional e mental, que vocês não estão entendendo, entendeu? É uma série diferente das coisas que a Marvel tem feito, que conversa com nós mulheres de diferentes formas. Eu acho que é por isso que a galera meteu tanto pau. Que toda vez que tem uma série assim, ou de mulher fazendo coisas que a gente vê comumente nesses filmes mais masculinos, por exemplo, em Ave de Rapina, a gente vê um filme estilo Missão Impossível, só que com a Arlequina, com a Margot Robbie fazendo aquelas coisas. Os filmes da Mulher Maravilha, da Gal Gadot também, She-Hulk, né, que ou as mulheres estão fazendo coisas habituais que a gente vê mais em filmes masculinos, mas que as mulheres também fazem, mas que para os homens a gente não pode fazer, ou criticando certas coisas, mostrando certas coisas que a gente passa e conversando diretamente com a gente. Nesse gênero de super-herói tem gente que não gosta, normalmente homens, e aí as coisas são mal avaliadas e tal. She-Hulk, às vezes eu me incomodei um pouco com essa questão da quebra da quarta parede, porque às vezes eu achei que foi too much. Mas eu gostei, eu acho que a Marvel precisava usar. Ousou com WandaVision, eu acho que ousou um pouco com Cavaleiro da Lua também, que é uma série que eu gosto. Ousou com Gavião Arqueiro, ousou com She-Hulk, tá? E eu acho que pelo jeito aí vai ousar com Invasão Secreta também, tá? Estou, assim, esperançosa, tá? Então, assim, um recado para os Chernonerds, que adoram reclamar quando não são representados em algo, né? Tadinho de você que sempre foi representado em tudo e agora tá vendo outras pessoas sendo representadas e tá achando ruim. Não é mais só sobre você, tá? Vai ter diversidade na Marvel, sim, sempre teve, tá? Você que tava aí vendo as coisas de um jeito errado, tá? Uma coisa que eu achei muito legal de Hulk é que ela pergunta num determinado momento quando que vão ter os X-Men. Eu gostei muito disso.
tá? Eu achei a série muito legal, tá? Quero muito que tenha uma segunda temporada. Quero muito que tenha uma interface entre a série dela e a série do Demolidor. Espero que tenha, sim, segunda temporada, porque, assim, é muito legal. E que ela vá pro cinema também, tá? A Tatiana Maslany arrasou. A série tá muito boa, tá? Na época que o trailer saiu, eu lembro que a galera reclamou do CGI. Realmente eu assisti o trailer. Tava ruim mesmo, mas na série tá super boa. Então, assim, se você ainda não assistiu She-Hulk, gente, assista, porque é muito bom, tá? É muito bom. Principalmente se você é mulher, tá aí passando por algumas situações, tá? Se você é mulher, assiste She-Hulk, tá? Você vai reconhecer vários momentos lá, vários questionamentos. Nossa, a série foi muito inteligente, muito sagaz nisso. Então, assim, pontinho pra Marvel de novo nessa série, porque, assim, ó, 10 de 10. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio, e finalmente eu concluí um livro esse mês, tá? Eu concluí o audiobook de Último Sorriso na Cidade Partida. Assim, gente, é o primeiro volume de uma série, eu acho. Não tenho certeza quantos livros tem. O segundo já foi lançado aqui no Brasil. Não sei se é só uma duologia, não sei se é uma série maior. Mas, assim, eu não fazia ideia sobre o que era essa história antes de eu começar a ler. Tanto que já ouvi, né, melhor dizer. Porque eu ouvi em audiobook no Audible. Antigo e-book. Então, assim, no começo eu falei, não, vou ter que ler a sinopse porque não estou entendendo do que se trata. Na época que esse livro foi lançado aqui no Brasil, eu tinha ouvido falar algumas coisas sobre, acho que tinha lido a sinopse, mas depois eu só esqueci, tá? Pelo que eu entendi, porque eu acho que eu posso ter deixado alguma coisa passar, a magia nesse mundo sumiu, tá? Sumiu por um golpe aí que os humanos deram nos magos que controlavam essa magia. E aí, como consequência, todas as criaturas mágicas sofreram com esse fim da magia. Então, os vampiros, por exemplo, estão desaparecendo, os outros seres mágicos estão em decadência. E aí a gente tem um homem, que é o Fat Phillips, que dá título à série. Ele é meio que um investigador, assim, e ele vai investigar o desaparecimento de um vampiro. E o que que isso tá... E ao mesmo tempo ele vai contar um pouco desse passado, que não faz tanto tempo assim, quando essa magia desapareceu. E é isso, o livro ele não termina com um grande clímax, ele não tem uma grande, sabe, cena de ação e tal, não achei nada muito assim. É ok, é um livro interessante, é diferente, mas ao mesmo tempo ele tem várias coisas semelhantes com outras histórias, então eu acho que ele pode ser um livro bom para quem não lê tanta fantasia assim. Para mim, que já leio muita coisa, ele, assim, não trouxe nada de novo, sabe? Eu acho que eu dei 3 estrelas para ele, porque eu fiquei na dúvida se eu tinha achado ele ruim ou se eu só não tinha conseguido entender algumas coisas e me conectar com a história. E aí, também no Audible, inclusive estou gostando, tá? Tá sendo legal a experiência de testar a plataforma. E o catálogo deles de fantasia, os livros que eu achei lá é bem interessante. Eu ainda preciso descobrir mais algumas coisas, mas parece que é bem interessante, tá? Eles têm um sistema de recomendação para você que é meio... Poderia ser mais parecido com o Storytel, que, por exemplo, te dá os lançamentos da semana mais facilmente, te mostra o que são parecidos com outras coisas que você vai gostar, que te recomenda as coisas baseadas em coisas que você já leu. É um pouco, no caso do áudio, pelo menos que eu entendi, como eu entendi que funciona, é um pouco mais difícil de vocês acharem as coisas lá. Eu, inclusive, consegui achar coisas mais facilmente procurando no site do que no aplicativo deles. Porque, por exemplo, você não consegue filtrar os audiobooks por gênero no aplicativo. Você consegue no site. No aplicativo eu não consegui, no site eu consegui. Então, isso é uma coisa aí que eles precisam resolver. Porque como assim você não vai conseguir filtrar pelo aplicativo, sabe? Eu precisei ir no site, logar no site e aí na minha conta do site já deixar os audiobooks na minha lista
para conectar com o aplicativo, porque pelo aplicativo não tem, tipo, uma sublista dentro dos audiobooks de ficção. Tem algumas categorias lá que eles criaram, não tem de ficção, não tem de fantasia, então assim, eu acho que precisa ser melhor dividido isso no aplicativo também, que não dependa só do site, sabe? E aí, também no Audible, eu comecei a ouvir a continuação de uma história, que é o primeiro volume de uma duologia, que eu li o primeiro volume ano passado e eu não gostei do primeiro volume. E tem os dois no Audible, se eu não me engano, em audiobook. Falei, segundo volume de uma duologia tá aqui, eu não vou ouvir por quê? Eu tô falando de A Musa dos Pesadelos, a continuação de Um Estranho Sonhador, que eu acho que até entrou na minha lista de piores leituras do passado. Gente, eu não gostei de Um Estranho Sonhador, tá? Não gostei. Assim, o sistema de magia é interessante, é diferente e tal. Mas me falaram, porque a escrita da Laini Taylor é poética, eu só achei chata, tá? Eu li O Estranho Sonhador mesmo, eu não ouvi. E eu acho que eu também não tava bem na época, sabe? Tava acontecendo algumas coisas na época que eu li, ano passado, eu não tava muito legal. Eu comecei a ouvir A Musa dos Pesadelos e eu até que tô achando divertido. Eu não sei se o Estranho Sonhador realmente não funcionaria comigo independentemente do momento, ou se ele realmente é um livro um pouco mais, sabe, complicado. A forma como o Estranho Sonhador termina, sim, me deu um gancho bom para o segundo livro, que é A Musa dos Pesadelos. Sim, me deu vontade, me deixou curiosa. E tem algumas coisas que o primeiro livro não responde. Então eu fui ouvir o segundo livro muito pensando nisso. É um livro só, tá aqui o audiobook, né? Vamos aproveitar aí a oportunidade, né? E também tem aí os vídeos de conclusão do ano, né? Vai ser mais uma série que eu vou colocar lá, com certeza. E até que eu tô achando legal, tá? Mas, de novo, eu acho que a tradução não conseguiu passar toda essa escrita poética que a Laini Taylor tem, que o pessoal fala, não, tá? Tá só ok mesmo pra mim, mas eu acho que eu tô gostando mais desse segundo livro do que eu gostei do primeiro. Eu pensei até, na hora que eu vi que o primeiro capítulo de A Musa dos Pesadelos já conseguiu ali me pegar e eu tava gostando, eu falei, nossa, e se eu aproveitasse e eu visse Um Estranho Sonhador de novo, hein? Pra ver se vai funcionar comigo dessa vez. Mas eu achei melhor não. Tá, vamos só tocar. Tem muita coisa para ler para poder reler um livro que eu não gostei ano passado. Se fosse, sei lá, A Quinta Estação, que eu gostei, releria com todo prazer. Mas mesmo se eu não ouvir, eu falei, não, vou direto já para a Musa dos Pesadelos e é isso aí. Minha experiência com Um Estranho Sonhador, por enquanto, será aquela que eu falei lá ano passado nos vídeos e tal, e que eu falei no vídeo de decepções. Mas a Musa dos Pesadelos até agora tá funcionando bem, tá? Tá interessante. O mistério que tem nesse livro tá conseguindo me prender mais, porque no primeiro livro, na hora que aparece um determinado personagem e que vai contando lá a história daqueles deuses, sabe? E ele vai se envolvendo ali na situação, eu falei, vai acontecer tal coisa. Então, assim, as coisas que acontecem no primeiro livro acabaram que não foram surpresa para mim. Nesse segundo livro já tá tendo coisas mais instigantes, né? Vem de um gancho do primeiro livro, mas que o segundo livro vai ter que responder, afinal é um segundo volume de uma duologia, né? Então é isso por enquanto da minha experiência com A Musa dos Pesadelos, tá? Tá funcionando melhor do que o primeiro livro. Um caso raro, porque normalmente duologia, assim, ou mesmo trilogia, o segundo livro sempre é meio, né, assim, não tô falando não só pra mim, mas, sei lá, numa média geral de leitores, mas, por exemplo, as duologias que eu li eu acho que eu li poucas duologias, eu li, né, que eu já comecei, tem algumas aqui que eu ainda preciso começar, mas eu tô olhando pra lá porque minha estante tá aqui, tá, tô vendo ela daqui. A duologia Monstros da Violência, da Victoria Schwab, eu li, o que mais que eu li? A duologia de Serafina, Staters e Enders. Aí eu tô lendo, né? Vou ler o segundo livro de vilão, que é Vingança, esse ano. Tem a da N.K. Jemisin aqui pra começar. Então, assim, mas dessas duologias que eu mencionei que eu já li, então, Monstros da Violência, a duologia da Serafina e Staters e Enders,
O segundo livro sempre foi pior. Tá, o primeiro livro sempre é muito bom e o segundo livro eu achei meio, né? Em alguns casos pensei, faltou um livro, em outros casos eu pensei, não precisava desse segundo livro existir. É raro isso do primeiro livro ser ruim e o segundo tá sendo aparentemente bom. Já aconteceu isso com vocês? Vocês não gostarem do primeiro livro de uma duologia? Não é duologia, tá? Não vamos colocar trilogia séria não, porque tem gente que é persistente, tá? Mas de uma duologia, vocês gostarem do primeiro, não gostarem do primeiro, gostarem do segundo? Normalmente é o contrário, né? Enfim, gente. Vamos ver aí como que a leitura desse livro vai evoluir, se eu vou continuar gostando dele. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. E, gente, eu tô tão cansada. Mas tão cansada que eu só queria, tipo, deitar, sentar ali na minha poltroninha, ler o meu livrinho, mas não posso fazer isso, tá? Primeiro eu tenho que atualizar esse vlog, aí tem que tomar banho, tomar um caldinho, pois está muito frio aqui em BH, e tem caldo de mandioca aqui em casa. E aí, senta pra estudar. Mas eu não sei se hoje eu vou conseguir não, tá? Tentarei, mas não sei se hoje eu vou conseguir não, porque eu tô bem cansada. Mas o que aconteceu desde a última vez que eu atualizei vocês? Eu sigo lendo o Silmarillion, tá? Embora eu não tenha falado, mas eu tô lendo, tá andando a passo de tartarugas. Hoje eu, assim, falei, não, eu vou ter que parar e ver um pouco dessas árvores genealógicas. Porque tem algumas árvores genealógicas no final. É tanto nome, é tanta gente, e é tanto nome com F, é tanto nome de tipo de elfo diferente que veio de tal lugar que não foi pra Terra-média, que foi pra tal lugar na Terra-média que não foi, que é tanto nome que eu já tava me perdendo. Aí eu fui dar uma olhada e eu me deparei com uma informação que se isso é falado em O Senhor dos Anéis, provavelmente é, eu esqueci, tá? Que é a Galadriel. Como é que é? A Galadriel é a mãe da esposa do Elrond. Eu acho que é isso. A Galadriel é mãe, é isso mesmo. A Galadriel é mãe da esposa do Elrond. Ou seja, ela é a avó da Arya. Arryn. A Arya é de Game of Thrones. Da Arryn. Que eu não sei pronunciar o nome. Vai ter fã antigo de Senhor dos Anéis falou, você pronunciou errado porque é assim que vai ter... Mas assim, eu não tô nem aí, tá bom? Eu vou pronunciar do jeito que eu quero, tá bom? Não falo élfico. Eu não lembro dessa informação ter sido mencionada em algum lugar de Senhor dos Anéis, provavelmente é. Então, assim, total esqueci, tá? Inclusive, ó, estou com... Deixa eu mostrar pra vocês. Uma blusa temática de Senhor dos Anéis, tá? É da caixinha de Senhor dos Anéis da Nerd ao Cubo, tá? Eu assino a caixinha deles de Senhor dos Anéis, ó. Essas miniaturas todas que estão aqui atrás, ó. O Gandalf, o Anel, a Ferroada. Aqui tem um machado aqui também, vocês vão conseguir ver. Todas são de caixas da Nerd ao Cubo. Eu ainda não fiz um unboxing aqui pra vocês, gente, porque minha ideia era fazer um unboxing no vlog, mas ela sempre chega e eu fico muito ansiosa pra poder abrir, tá? Mas algum dia vai rolar de alguma, tá? Mas é muito boa, eu recomendo, é uma assinatura bem legal de fazer, pra quem é fã da série. É o tipo de... Gastar dinheiro com nerdice é bom, né? Eu já falei sobre isso aqui em outros vlogs. Então, sigo lendo Silmarillion. Cheguei na meta que o grupo de leitura do qual eu faço parte, a gente combinou de ler A Paciente Silenciosa até o final da parte 2. O que dá, se você estiver lendo por e-book, em 64% do livro. E assim, gente, eu vou falar um negócio aqui que eu já falei lá, então não vai ser spoiler pro pessoal, caso eles assistam esse vlog aqui antes. Me incomoda muito algumas coisas nesse livro. É um livro bem escrito, mas tá me incomodando isso, tá me incomodando o fato de, na época, esse livro ter sido super hypado, e eu não me lembro, na época que ele foi lançado, eu não me lembro de ter visto as pessoas falando sobre esses aspectos dele. Primeiro, ele retrata a psicologia de uma maneira extremamente preconceituosa, tá? Extremamente preconceituosa. Não tem um personagem nesse livro, psicólogo e não psicólogo, tá? Psicólogo, paciente, os personagens aleatórios que aparecem, que é normal nesse livro, tá? O psicólogo tá claramente obcecado pela paciente, então assim, ele é um stalker, na verdade. Ele não tinha que estar tratando ela, ele não tinha que ter autorização pra chegar perto dela, porque claramente ele tá passando de todos os limites. E eu já reparei, o autor, quando ele vai retratar os homens, os personagens masculinos,
eles são sempre homens mais respeitados. As mulheres aqui, as personagens femininas dele, todas, ele retrata com alguma característica que ele aborda como sendo depreciativa. E todas as mulheres aqui xingam umas às outras em algum momento. Eu até comentei no grupo de leitura que eu não aguento mais ler. Eu vou falar a palavra mais leve pro YouTube não desmonetizar o meu vídeo, mas eu não aguento mais ler a palavra vaca. E daí pra pior, tá? Ele tá ressaltando essa questão das mulheres chamarem umas às outras de vacas e de coisas piores o tempo todo. Ele retrata as mulheres o tempo todo de uma forma depreciativa. Até as que não são internas desse hospício, tá? Desse sanatório. Então, assim, tá me incomodando muito. Eu não sei como é que o pessoal não falou disso na época, eu não me lembro, tá? Se alguém falou, desculpa aí. Mas assim, o livro até é bem escrito, a leitura é rápida, mas a nota que eu vou dar pra ele vai diminuir muito, porque tá me incomodando a forma como ele retrata as mulheres. E a forma como ele tá retratando a psicologia. Enfim, gente, não estou gostando, tá? Aí, como eu cheguei em 64% e o Silmarillion tá andando ali meio a passos largos, eu pensei, tá aí, vou pegar mais um livro da minha lista de 12 para ler. E aí eu peguei Vingança, da Vicky Schwab, né, que é a Vitória Schwab. Eu dei uma relida no finalzinho de Vilão, né, porque esse livro é tecnicamente a continuação de Vilão, para poder lembrar o que aconteceu ali no final. Mas esse livro aqui, a gente tem uma nova, meio que parece que mais uma protagonista entrando na julgada, e parece que ele se passa 5 anos após o final de Vilão. Tá? Eu tô bem no inicinho, eu li o prólogo e o primeiro capítulo, mas já tô gostando muito, tá? Não sei se mais do que Vilão, porque eu li pouco, não dá pra saber. E aí também tem que atualizar vocês de Um Estranho Sonhador. Um Estranho Sonhador não, A Musa dos Pesadelos, continuação de Um Estranho Sonhador, que eu terminei. Eu terminei ontem de ouvir o audiobook. E olha, não é uma das minhas histórias preferidas da vida, tá? Não se tornou. Não achei a escrita da Laini Taylor poética. Eu acho que essa característica que eu já vi pessoas que leram em inglês apontando se perdeu com a tradução, tá? Eu acho que se perdeu, porque não achei, tá? Achei, na verdade, nem tão bonita assim, sinceramente. Já li coisas mais bonitas, tanto em português como traduzidas. Mas eu gostei mais de Um Estranho de A Musa dos Pesadelos do que eu gostei de Um Estranho Sonhador, tá? Aquilo que eu falei no take anterior, que até então tava gostando mais de A Musa dos Pesadelos, realmente se manteve. Eu achei o final, que às vezes a autora insere nesse livro um novo elemento e conta mais uma história aí, que eu acho que é interessante, tá? É legal, mas eu acho que talvez não precisava, ou que ela deveria ter contado isso de novo. É a mesma coisa que eu acho que já falei pra a duologia Monstros da Violência. Talvez precisasse de mais um livro, ou de um livro extra, contando essa história, porque eu achei que ficou muito corrido, ficou informação demais. Tem um momento nesse livro que começa literalmente a sair gente do nada, solução do nada, tipo, a cena de ação do livro, ela é um furdunço, tá? Então eu achei que foi informação demais. Uma coisa que eu não gostei nesse livro, e que eu vou tomar cuidado ao falar, porque pode ser spoiler, que assim, a gente tem no começo do livro, do primeiro livro, são deuses de pele azul que vivem numa cidadela em formato de serafim que chega sobre uma outra cidade. E aí, as mulheres dessa cidade, acho que todo ano eles vêm, resgatam pegam algumas dessas mulheres, elas ficam lá um ano e retornam sem memória. E depois elas descobrem que eram filhos delas, que elas não sabem, que elas tinham filhos com esses deuses e que elas não sabem para onde eles vão, tá? Isso não é spoiler, tá? Um belo dia, um homem é levado, ele passa anos lá, ele tem uma filha com a deusa do desespero, e um belo dia ele decide, ele vê ali uma oportunidade, eles matam todos os deuses, as crianças também, mas uma das crianças que é um pouquinho mais velha consegue salvar 4, tá? Eles ficam vivendo nessa cidadela que eles não fazem ideia do que é. E o Laszlo, que é o protagonista desses livros,
Ele e a Sarai, que, enfim, tá nessa cidadela. Ele vive numa outra cidade e aparece lá um moço falando: olha, a gente quer que vocês. A gente precisa de ajuda com essa cidade que tá em cima da gente e tal. E aí o Lázaro vai. E aí, assim, gente, tem uma explicação de por que esses... Nesse livro, em A Musa dos Pesadelos, a gente tem finalmente a explicação de por que esses deuses faziam isso, quem eles eram, de onde eles vieram. E a gente tem um contexto de vários mundos dentro desse universo que a Laini Taylor criou, tá? Só. E aí, assim, esses 4 meninos que são resgatados e que continuam lá nessa cidadela, vivendo nesse serafim, uma delas se lembra, né, porque foi ela que resgatou eles, ela se lembra das crianças que eram levadas. Só que ela não lembra, ela não faz ideia de para onde essas crianças iam. E como todos os deuses morreram, eles não sabem. E como as outras pessoas, as mulheres desceram sem memórias, elas não fazem ideia. E assim, a explicação de o que esses deuses faziam com essas crianças, do porquê e de onde esses deuses vieram, que é dado em A Musa dos Pesadelos, eu achei que não foi tão interessante. Porque assim, no fim das contas, a explicação de por que esses deuses faziam isso é mundana demais. É interessante, faz sentido para a história, pra construção que a Laini Taylor deu para a história dela, mas eles estão atrás de um troço tão mundano e a origem deles é tão assim, sabe? Eu acho que eu acharia bem mais interessante se eles fossem deuses, assim, com outras motivações, em vários contextos. Eu não sei se vocês vão entender, mas assim, é isso que eu posso falar. Ou que ela escrevesse de novo, assim como eu acho que parte da história que é contada nesse livro, que tem a ver com uma dessas deusas, que é a deusa que levava essas crianças, numa história extra, de repente 1.2, alguma coisa assim, a história desses deuses seria muito interessante se ela fosse contada, principalmente quando ela revela, deu para perceber isso claramente. Seria muito interessante que ela contasse isso num spin-off, sabe, que viesse antes. E que contasse o auge deles, o que eles faziam lá em Lamento, sabe? O sofrimento dessas pessoas que moravam em Lamento, que é essa cidade, e que iam para lá viver de escravos e que não lembravam de nada, ele é presente o tempo todo na história. Mas eu acho que seria legal a gente ter mais detalhes e ver isso de fato acontecendo. Sabe, autor, gente, sempre deixa essas pontas soltas na história para depois poder ficar lançando o livro que veio antes, né? Lança prequel, lança sequel, lança história no meio, né? A Sarah J. Maas e Cassandra Clare adoram fazer isso, né? Esquema de pirâmide tá aí pra quê? Eu acho que a Laini Taylor, eu não sei se tem outros, eu não sei, porque assim, já me falaram que parece que Feita de Fumaça e Osso tem alguma relação, mas eu fui ler a sinopse e não identifiquei. Parece que é só menção a personagem mesmo, não sei se eu tô enganada. Mas assim, a Laini Taylor tem potencial, tem uma história com potencial para virar um esquema de pirâmide e não está aproveitando, tá? Eu acho que ela... Assim, esquema de pirâmide sempre é um pouco aflitivo para quem é leitor, mas essa história da Laini Taylor, por mais que não seja uma das melhores histórias que eu já li na vida, algum dia eu quero reler para poder ver se a história evolui para mim de algum jeito, porque é interessante. Mas essa história, Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos tem total potencial para virar esquema de pirâmide. Não sei porque ainda não virou. Não sei se a Laini Taylor já falou em algum lugar que tem planos de fazer isso. Se você sabe a respeito disso, me conta aqui embaixo nos comentários. Mas assim, potencial tem. Eu acho que ela tá perdendo dinheiro, inclusive. De vez em quando a gente aparece por aqui arrumadinha, né, gente? Eu tava terminando de me arrumar e eu lembrei que eu não finalizei esse vlog. Seguinte, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho. E, enfim, desde a última vez que falamos, eu sigo lendo as mesmas coisas. Então eu tô em 64% de A Paciência Silenciosa, esperando o pessoal me alcançar pra gente fazer a primeira discussão. Tô
lendo Vilão e tô lendo o Silmarillion, tá? Então é isso que vai aí para o próximo vlog. Vamos ver se eu consigo concluir um desses livros, tá? Eu me dei conta, tava me arrumando, me dei conta que eu não tinha encerrado esse vlog. Então é isso, me conta aqui embaixo o que vocês leram em maio, tá? Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.